Olá a todos e todas, me chamo João Ricardo e este é o 8º episódio do podcast do Instituto de Ciências da Educação da UFOPA. Esse podcast tem o intuito de divulgar a produção do ICED e colaborar com a missão do Instituto de promover a formação de profissionais da educação nos níveis de graduação e pós-graduação, com justiça social e desenvolvimento humano. Na nossa primeira temporada, que é intitulada Contribuições do ICED para a formação de profissionais da educação no interior da Amazônia, nós pretendemos conversar sobre o ICED, seus cursos e sua contribuição para a sociedade. Eu gostaria de aproveitar esse momento inicial para agradecer o apoio da PROCE, por meio da Diretoria de Comunidade e Cultura, ao ceder o estúdio Encontro das Águas para a nossa gravação. Nosso 8º episódio é com o professor Dr. Everaldo Almeida do Carmo, atual coordenador do curso de licenciatura em Pedagogia da UFOPA. O professor Everaldo é licenciado em Química pela Universidade Federal do Pará, mestre em Educação em Ciências e Matemáticas pela Universidade Federal do Pará, doutor em Química Orgânica pela Universidade Federal do Pará, é professor adjunto 3 da Universidade Federal do Oeste do Pará. Coordenou o Centro Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico, CPADC, e o PIB de Química, UFOPA, entre 2011 e 2014. É docente orientador do Programa Residência Pedagógica da UFOPA desde 2020. Tem experiência na área de ensino da Química, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de ciências, livro didático, formação de professor e processos de ensino e aprendizagem. Professor Everaldo, seja bem-vindo ao podcast do ICED. Para começar o nosso diálogo aqui, gostaria de perguntar: o que é estudado no curso de licenciatura em Pedagogia da UFOPA? Olá, João. A licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal do Oeste do Pará tem como objetivo formar profissionais aptos a atuar na docência em diversos níveis: na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, na educação de jovens e adultos, o EJA, na gestão de processos educativos e em atividades de pesquisa em educação. E durante o nosso curso, os discentes estudam disciplinas que abordam temas como psicologia do desenvolvimento, sociologia da educação, filosofia da educação, didática, gestão escolar, políticas educacionais, currículo, entre outras áreas relacionadas à educação. Professor, tendo em vista isso que o senhor falou, gostaria de fazer uma pergunta que pode interessar aqueles ou aquelas estudantes que ainda estão em dúvida de qual curso escolher. Por que deveriam escolher o curso de licenciatura em Pedagogia do ICED? Bom, o curso de licenciatura ele pode ser uma boa escolha para quem deseja se tornar um profissional capacitado para atuar na área da educação. Algumas razões que a gente pode elencar aqui, por exemplo, o curso de licenciatura em Pedagogia oferece uma formação ampla e diversificada. Contempla diferentes áreas da educação, como eu já citei, e prepara o estudante para atuar na docência e na gestão de processos educativos. O curso tem um corpo docente qualificado, o ICED conta com um corpo docente muito qualificado. O curso de pedagogia é formado por professores com ampla experiência na área da educação e em pesquisa, que garante uma formação de qualidade. Além disso, nós temos estágios e atividades práticas. Nosso curso prevê a realização desses estágios e dessas atividades nas escolas. Isso permite que o estudante vivencie na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Atuação em diferentes áreas. A formação de pedagogo pode ser aplicada em diferentes áreas, como a docência na educação infantil, como eu já disse, nos anos iniciais do ensino fundamental, na educação de jovens e adultos, e, além disso, a gestão de processos educativos em diferentes contextos. Ainda temos a possibilidade de inserção em programas de pós-graduação. O nosso instituto oferece programas de pós-graduação de mestrado e doutorado em educação, e isso pode ser uma oportunidade para os egressos do curso de pedagogia ampliarem sua formação e atuação na área. Essas são algumas razões que eu posso citar, mas a escolha do curso de licenciatura de pedagogia, no entanto, a gente precisa lembrar que é uma escolha que precisa considerar as expectativas, os interesses de cada estudante, além das possibilidades e características de cada instituição. Eu falo no âmbito do ICED aqui na UFOPA. Professor, e qual a duração do curso de licenciatura em Pedagogia do ICED? Um pouco relativo, mas o curso de licenciatura ele tem a previsão
de duração de 4 anos, né, em período integral, já ofertado no período matutino. Hoje nós temos turmas no turno da tarde e temos turmas também no turno da noite. E o curso tem uma carga horária total de 3.240 horas. No entanto, assim, dependendo de adequações de calendário acadêmico, por exemplo, o curso pode se estender por até mais um semestre, né? Isso vai variar muito dependendo do que acontece. Questões de greves, essas coisas sempre interferem nessa previsão de duração do curso, né? Nós tivemos agora como exemplo a própria pandemia, né? Onde nós tivemos que readequar o calendário acadêmico, e isso fez com que nós temos agora algumas turmas que vão exceder esse tempo de 4 anos. E depois de formado, quais as oportunidades para o licenciado em pedagogia? Há boas oportunidades no mercado de trabalho? Olha, o licenciado em pedagogia, ele tem um amplo campo de atuação. As possibilidades em atuar nas diferentes áreas da educação são muito promissoras. Por exemplo, eu falei aqui já em docência na educação infantil, em coordenação pedagógica, orientação educacional, educação especial, né? O pedagogo ele pode atuar no atendimento a pessoas com deficiências e necessidades especiais, pode atuar na educação à distância, em projetos de ensino, em instituições, né? Até em outras instituições de ensino. Mas, assim, além dessas áreas, o licenciado em pedagogia também pode atuar em projetos de pesquisa em educação, em órgãos públicos relacionados à área de educação. O mercado de trabalho, em relação ao mercado de trabalho, as oportunidades para o licenciado em pedagogia variam de acordo com a região e também com a conjuntura, né, econômica, social. No entanto, há uma demanda constante por profissionais da área de educação, e isso pode representar boas oportunidades de trabalho. Além disso, o licenciado em pedagogia pode se beneficiar de políticas públicas voltadas à educação, como programas de incentivo à formação e contratação de professores e gestores educacionais, dependendo muito das políticas adotadas por cada governo. Mudando um pouco o assunto, durante a pandemia, quais foram as maiores dificuldades encontradas pelo curso e como elas foram enfrentadas? Bom, acredito que isso foi comum a todos os cursos, né? As diversas dificuldades que nós enfrentamos, os outros cursos e as outras instituições com certeza também passaram por isso. E assim, de um modo geral, aqui na nossa universidade e para o nosso curso, acho que as principais dificuldades foram, primeiro, a adaptação ao ensino remoto. Com a suspensão das atividades presenciais, o curso precisou se adaptar rapidamente, o que demandou a utilização de novas tecnologias, plataformas de ensino, além da formação, da capacitação de nós, professores, e também dos alunos, né, para o uso adequado dessas ferramentas. Nós tivemos dificuldade também com o acesso à internet e à própria tecnologia em geral. Nossos alunos, muitos são oriundos de comunidades distantes, que não têm um bom sinal de internet, que não têm acesso fácil a computadores. Então, enfrentaram essas dificuldades de acesso à internet, de acesso à tecnologia. Isso dificultou bastante a participação deles nas aulas e nas atividades remotas. Mas, para enfrentar esse problema, o curso procurou oferecer alternativas, como disponibilização de materiais impressos, realização de atividades em horários alternativos, para amenizar essa dificuldade que os alunos tiveram. Uma outra que eu posso citar foi a dificuldade de interação e socialização. Essa falta de convivência que a pandemia nos trouxe, essa convivência presencial, né, entre professores e alunos, aquele processo da aprendizagem em sala de aula, fora da sala de aula foi um desafio, via sistema remoto. Isso afetou essa socialização dos estudantes, dificultou o acompanhamento do processo de aprendizagem, e para minimizar esse problema, o curso procurou promover atividades de interação e engajamento, como fóruns de discussão e grupos de estudos virtuais e etc.
Além disso, nós tivemos que fazer alguns ajustes na grade curricular, né? A pandemia exigiu esses ajustes para garantir que os alunos pudessem cumprir os objetivos de aprendizagem previstos, mesmo em um contexto assim de ensino remoto. Para isso, o curso precisou reorganizar a distribuição das disciplinas e atividades, além de criar novas estratégias de avaliação. Por exemplo, a criação de vídeos foi muito utilizado, os alunos em casa mesmo poderiam fazer, no caso de disciplinas como o FTP de Ciências, onde você não tinha como dar essa prática, os alunos foram orientados a fazer em casa, gravar vídeos e postar esses vídeos para a gente fazer a avaliação, como se eles estivessem fazendo isso em um local adequado, em um laboratório, mas assim, com todo cuidado também para só experimentos simples que foram utilizados, né, para minimizar, né, um pouco dessas dificuldades. Professor, e tendo em vista o cenário atual, em que o orçamento das universidades federais tem diminuído ano a ano, na sua opinião, quais foram os principais problemas enfrentados pelo curso devido aos cortes de verbas? João, acredito que o curso sentiu os impactos que o próprio Instituto sentiu, do ponto de vista estrutural, na demanda de bolsas de iniciação científica e monitoria, no orçamento, que é um orçamento interno dos cursos, o orçamento que é destinado aos cursos, teve, claro, uma diminuição, mas basicamente o curso de pedagogia sofreu os impactos que a universidade sofreu, que o Instituto sofreu, porque isso nos foi repassado. Mas, recentemente, a gente já vê um horizonte, mais claro, mais amplo e com novas perspectivas, principalmente em relação aos investimentos em educação por parte do governo. Professor, já indo para o final do nosso bate-papo aqui hoje, eu gostaria de perguntar quais, na sua opinião, serão os maiores desafios para os cursos de licenciatura em pedagogia para os próximos anos? Na minha opinião, João, os maiores desafios que os cursos de licenciatura, e principalmente a licenciatura em pedagogia do ICED, enfrentarão nos próximos anos, vou falar aqui alguns que eu acredito. O primeiro deles é a adaptação às novas demandas do mercado de trabalho. Nós temos um mercado de trabalho em intensa transformação. E é importante que os cursos de pedagogia passem a se adaptar a essas novas demandas, preparando os estudantes para lidar com as tecnologias digitais, a diversidade cultural e étnico-racial, por exemplo, a inclusão escolar, entre outros temas assim, que a gente considera relevante para a área da educação. Um outro desafio, a integração entre teoria e prática. É fundamental que os cursos de pedagogia promovam uma articulação mais efetiva entre teoria e prática, que possam proporcionar aos estudantes desses cursos a oportunidade de vivenciar situações reais de ensino e aprendizagem desde o início da formação. Nós temos agora na nossa universidade programas como o PIBID, e o Residência Pedagógica, que o PIBID, para quem está no início, essa iniciação à docência, é importantíssima para você ter essa noção do que é ser professor de fato, de como você vai encarar essa carreira profissional. E o Residência Pedagógica, para quem já está terminando o curso, é para colocar em prática aquilo que já aprendeu. Tem essa possibilidade. O Residência Pedagógica, ele faz com que o aluno tenha essa formação, esse planejamento, essa ideia de planejamento e de regência também de sala de aula. Isso, para nós, é integrar, de fato, teoria e prática, que é, como eu te falei aqui, um desafio a ser encarado. Um outro desafio é o incentivo à pesquisa e à extensão. Por exemplo, os cursos de pedagogia precisam incentivar a realização de pesquisas e ações de extensão que possam contribuir para a melhoria da educação aqui na nossa região, de maneira a fortalecer essa relação entre a universidade e a sociedade, aproximando a universidade e a sociedade. Tem o desafio também de formar continuadamente os professores, essa formação continuada de professores, ela é importante. E assim, os cursos de pedagogia, o curso de pedagogia, ele precisa oferecer essa oportunidade de formação continuada
para os professores em exercício, de modo que esses cursos possam contribuir para a atualização, para o aprimoramento do ensino e da prática pedagógica desses professores. Ainda como desafio, na nossa região e na nossa universidade a gente vê bastante essa dificuldade do acesso e da permanência do estudante na universidade. O acesso e a permanência desses estudantes na universidade continua sendo um desafio, especialmente para estudantes oriundos de famílias com menor renda, indígenas, quilombolas, enfim, ou desses que residem, nas regiões mais distantes, dentro aqui da nossa região, mas em locais mais distantes. E é importante que os cursos, como por exemplo o curso de pedagogia, possa promover ações de inclusão e de apoio a esses estudantes. A universidade já faz isso com seus programas de bolsa, monitoria, tutoria, orientação acadêmica, mas eu acredito que cada curso pode fazer ainda mais para melhorar esse acesso e essa permanência dos nossos estudantes, dos estudantes da nossa região na universidade. Vejo que são muitos desafios, A gente vai ter que trabalhar bastante. Professor Everaldo, eu agradeço enormemente sua participação aqui conosco no nosso 8º episódio. E agora eu abro um espaço para uma fala de encerramento. João, eu fico muito feliz em poder contribuir para a discussão sobre a importância da educação e da formação de professores na nossa universidade, especialmente nesse momento que eu julgo desafiador, em que a gente está vivendo, que nós estamos vivendo. Acredito que é fundamental que a gente fortaleça a educação como um meio de transformação social e de promoção de uma sociedade mais justa e democrática. Eu sou fruto desse processo, A educação me deu tudo que eu tenho hoje, inclusive a oportunidade de estar aqui falando para um público bem maior. Então, agradecer o espaço do podcast do ICED, agradecer aos colegas de pedagogia pela contribuição, e pela confiança de hoje estar na coordenação, e fico à disposição para futuras colaborações. Um abraço aí a todas e a todos. Professor, novamente obrigado. Obrigado também a todas e todos que nos ouviram até aqui. Caso tenham alguma dúvida, sugestão ou crítica, nós vamos deixar o nosso e-mail na descrição do episódio, assim como o link para o site do ICED. E nos próximos episódios vamos ter ainda a oportunidade de continuar conversando sobre cada pedacinho que compõe o Instituto de Ciências da Educação da UFOP. Lembrando que serão 2 episódios do podcast a cada mês, então aproveita para se inscrever aí na sua plataforma de áudio preferida ou, se achar melhor, nos ouvir lá pelo YouTube, pois ainda teremos muito a conversar nos próximos meses. Até mais, tchau, tchau.